Tá chamando. Vamos ver se agora vai. Oi. Consegui. Pronto. Todo mundo quase me matando aqui, porque eu não tava entrando com você, não tava aparecendo pra mim, gente. Pô, eu também sofro, apanho toda vez que eu tenho que ligar uma live aqui. Esse negócio é muito difícil. Uma hora eu acerto. Ó, a gente tem aqui presente os fãs, o Jerome, a Maricota. A gente tem todo mundo aqui presente. Que isso, tem que tomar cuidado então. Não podemos falar mal de ninguém da equipe. Todo mundo aqui presente fazendo pergunta. Já falamos sobre spoiler, né? Porque Maricota tá aqui de olho na gente e Jerome também, então a gente não pode falar nada. E já botaram caramba, aqui a já falei um monte de coisa. E aí, galera? Pô, então, todo mundo já falando com a repercussão aí da série, né, cara? A galera tem, antes dessa coisa antes da corona, do isolamento, teve um cara no carnaval que me reconheceu pela voz. Ele falou, eu tava de máscara, completamente irreconhecível, assim, com uma máscara aquela de lutador de luta livre, sabe? Possível. Sei. Aí eu comecei a gritar, assim, falar com alguém, assim. Aí o maluco me falou assim, Colé, tu é o Wilbert? Eu falei assim, sou eu. Aí foi engraçadão. E tô feliz aí com a repercussão da série. Eu vi que... Pois é. Eu já falei que eu vou voltar na terceira temporada, todo mundo já viu. Eu já falou. Um monte de coisa. Já falou. Eu fiquei felizão também com o Babu. O Babu assistiu lá, falou do Logan, falou da indicação ao M. Pô, fiquei muito feliz também com o Impuros passando no Big Brother. Pô, isso foi muito bom. Foi, e ele já está tinha de volta na terceira, a Verônica tá perguntando aqui. Ele volta, gente. Pronto. Todo mundo já sabe que ele tá de volta. Pronto. O que o Wilbert vai fazer dessa vez, já que passou a segunda temporada internado? Pois é, então, o Wilbert volta e o que a gente pode falar, né? Aí bom que a gente tá aqui com a Mari, com o Jerome, que qualquer coisa, se eu falar qualquer besteira, eles já me ligam aqui. Não, então, acho que tem a continuação da série, da segunda para a terceira temporada, é direta, né? Não tem passagem de tempo, tudo termina exatamente onde a segunda... começa exatamente onde a segunda terminou. E então o Wilbert passou um tempo preso e enfim, e aí vai voltar aí. Não podemos falar mais nada, só pode falar que ele vai voltar. Vai voltar. É isso. E assim, a série também entra numa nova dinâmica agora na terceira temporada, com outros personagens, com os personagens antigos um pouco mais maduros também, e vivendo outros momentos. O próprio Wilbert volta um pouco mais maduro, com uma outra visão sobre tudo aquilo, mas ainda, claro, com as características do personagem, né? Com todo o amor que ele tem, as armas, aquela vida do crime. Mas é isso. É diferente. Como você sentiu, Serginho? Desde a primeira temporada, óbvio, o Wilbert, ele passou esse tempo fora, mas como é que você sentiu essa curva do Wilbert para a terceira? Assim? Você sentiu ele mais maduro? Você sentiu que ele mudou durante essas temporadas? Sem dúvida. Eu acho que sim. Os personagens todos evoluíram muito e aí a curva do Wilbert na terceira temporada está muito próximo ali ao tipo de soluções criativas que o Evandro dava. Assim, ele começa, de fato, a enxergar também o tráfico como uma empresa. E esse é um tipo de pensamento que é o Evandro que traz, né? Lá no primeiro episódio da série. A série é a história de um empreendedor no tráfico. Enfim, então eu acho que esse é o momento que o Evandro começa a, de fato, poder confiar nos seus, sabe? Porque é o momento que ele também não vai poder estar lá. Enfim, não podemos mais dar muitos spoilers. Mas mas é porque eu senti isso também, assim, a Inês, durante todas as temporadas, ela vai passando por todas essas transformações que a gente consegue acompanhar na segunda, e na terceira a gente vai ver também muito disso, e eu sinto esse amadurecimento, a gente sente essa curva dramática ali acontecer. É isso. Tô perguntando se o Wilbert vai ser concorrente do Evandro. Não vai, não. Pronto, já falei. Pronto. Não vai, o Wilbert é bom demais, eu jamais conseguiria concorrer com o Evandro. Na verdade, eu acho que tem uma admiração muito grande do lado dele, assim, ele sabe que ele não consegue fazer aquilo que o Evandro faz. Ele sabe, ele também não quer fazer, tem uma situação aí enfim, que quando o Wilbert, de fato, ele acaba ganhando
a responsabilidade que ele de fato sempre quis ganhar, eu não sei se ele quer muito isso. Eu acho que ele tá mais a fim de ficar na zoeira e de ir andar com as armas pela favela. Ele não quer ter aquela responsabilidade que o Evandro quer. Também acho que não. Ele Perguntaram quer a zoeira. o que você acha que vai acontecer com o final do Wilbert, gente? Mas aí é spoiler demais, né? No final do Wilbert, eu não posso. Ó, A Maricota Mari falou que Serginho, você é o melhor contador de melhor spoiler. contador de spoiler. Então, eu só deixo no ar, não tô dando muito spoiler, não. Mas eu acho que é interessante também, porque tem algumas coisas que a gente acaba sabendo também, né, das séries, e aí eu acho que isso faz a gente ficar com vontade de assistir também. Porque é mais interessante saber como que tudo aquilo vai se desenrolar, né? E agora que a gente vai aproveitar que a Mari, que o Jerome tá aqui, a gente podia pedir aí para antecipação dessa terceira temporada aí, porque agora todo mundo na quarentena, a gente podia Gente, rolar uma. Fox, lança logo! Estamos aqui na todo quarentena! mundo pede essa campanha, gente. Pelo amor de Deus. Pois E é, perguntaram aqui se vai ter quarta temporada. Aí tem que perguntar justamente para eles que estão aqui, entendeu? Se vai ter quarta temporada. A gente tem uma situação muito doida no mercado agora que tudo parou, né? As novelas pararam, as séries, filmes. Eu não sei como que a gente vai conseguir, de alguma forma, voltar quando tudo isso passar, porque muitas coisas já vão estar defasadas, muitas coisas já vão. As coisas novas que estavam programadas para serem lançadas, elas já vão estar atrasadas, porque já não vai ter começado a fazer pré-produção, não vai ter começado. Então, a gente está vivendo um momento também de muita instabilidade no nosso Sim. mercado. E aí é complicado até aqui para a gente, até a própria série, porque por mais que a gente já tenha filmado, o trabalho de produção da série não acaba no set, né? Ele ainda passa pela pós-produção, a Pela montagem, pós, depois os controle de efeitos. Aí a gente qualidade. tem que ir para o estúdio para dublar a maioria das cenas de ação que muitas vezes o áudio não fica muito bom. A gente precisa voltar para o estúdio, dublar. Então, tudo isso precisa é, que a gente, de alguma forma, consiga voltar a trabalhar para poder fazer. Então, nem a terceira temporada a gente pode, de alguma forma, pressionar, porque a gente já filmou, mas tudo isso, de alguma forma, atrapalha O Jerome e escreveu aqui, dificulta. que tá na edição. Perguntaram Tá aqui para lá. você, Serginho, como é que foi fazer a preparação do Wilbert? Como foi para você isso? Que é um personagem muito diferente do que você já fez. Foi bem diferente, assim. A primeira temporada, a gente mergulhou muito, muito, assim, em referências, em filmes, em alguns materiais que a gente tinha visto de vídeos. Meses de edição, de finalização de série em meio a essa loucura de isolamento. O Maricota tá falando aí. É. Eu tive a experiência. Eu tenho um grande amigo também que o pai dele foi do movimento do Acari. E ele, na verdade, já há muito tempo entrou na igreja e não. Mas acabou conhece muitas histórias, conhece muitas pessoas lá dentro e tal. E eu tive a oportunidade de conversar muito com esse pai do meu amigo e de entender muito bem na época que meu amigo não estava nem nascido ainda e como é que era um pouco o dia a dia dele, que era um pouco desse momento em que se passa a série. Porque mais do que simplesmente estudar a vida do crime e os bandidos, o mais interessante para a gente, no caso, era conseguir entender como que isso acontecia antes dessas grandes facções terem tomado o Rio de Janeiro inteiro, lá no início dos anos 90, que é quando a série começa. Então, já existiam as facções, mas o poder bélico era muito menor ainda, né? E uma questão muito linkada ainda à localidade, né? A maioria dos bandidos, eles estavam ali eles eram bandidos das suas próprias localidades, eram os chefes também, tinha um lado meio Robin Hood também desse momento, que era de fato uma parte da população completamente esquecida pelo Estado, que em algum momento começou a fazer da atividade criminosa, de mafiosa, como acontece em vários lugares do mundo, a sua atividade de sua fonte de renda. Então eu queria entender como que isso funcionava nos anos 90, né? Aí você estudou essa parte inteira com ele também. E eu via muito fantástico, assim, mostrando também algumas coisas dos baile funks, essa onda da molecada que nos anos 90 que estava tão saturada, assim, que ia pro baile funk. O baile funk é um movimento muito doido de você estudar dos anos 90, porque era uma galera que ia pro baile sair na porrada com os amigos, não tinha raiva do outro lado. Você saía na porrada com o cara e depois você ia tomar uma cerveja com ele.
Isso é uma coisa, um fenômeno cultural muito interessante, quase que um coliseu, assim, né, no sentido humano, assim. O movimento punk tinha um pouco isso também, a galera entrava nas rodinhas de punk então acho que isso tem um pouco a ver com as angústias da sociedade naquele momento e como que isso se refletia na camada mais, de certa forma, que estava mais próxima ali de uma vulnerabilidade social, que eram as favelas dos anos 90. Sim, Então sim. acho que foi muito interessante. E Falei pra... perguntaram aqui o que a gente cheira também, né, lá. Porque o Wilbert também cheira o pó e a Inês também cheira o pó. Perguntaram o que a gente cheira. Bom, a gente cheira um material, obviamente não é drogas, né, gente? É um material manipulado pra gente cheirar, que a gente não sente nada, que não causa problema algum, que é tranquilo da gente fazer todas as cenas, principalmente na segunda temporada, né? Que o nariz da Inês, coitada. Não, e muito soro também, o tempo todo lavando com soro. Uma solução química ali que não tem nenhum mal, não causa nenhum mal pro nariz, mas é pior do que essa coisa que a gente tem que tirar. Para a terceira temporada, a gente tem uma sequência muito grande de explosão e tudo mais. E nossa, Lá essa vai ele, sequência. gente. Ih, Jerome, caraca, para o nossa, Sérgio! Para o desculpa, Sérgio! desculpa! Mas eu sei Não que meu dá! nariz, cara, quando a gente ficou uma semana filmando isso, meu nariz, eu voltava todo dia pra casa, assim, com umas melecas pretas, um negócio horrível. Mas vou parar de falar. Mas tem uns negócios assim que dá uns negócios assim, fica com o nariz entupido e tudo, é verdade. Perguntaram sobre o cigarro também. O cigarro da Inês, falando da minha personagem, o cigarro da Inês era todo preparado, não tinha substância química alguma, era só para filmar, porque eu também não fumo na vida real, não fumo nada. Então eles faziam uma substância um cigarro sem substância química para eu poder fazer. É isso. A gente sempre tenta usar, né, coisas que não façam mal à saúde de alguma forma. Mas qualquer fumaça que você coloque para dentro do pulmão não faz mal, não tem jeito. Então a gente tenta sempre nessas cenas dos cigarros, os diretores sempre tentam fazer a menor quantidade de takes possíveis. Enfim, sempre tentar de alguma forma proteger o nosso pulmão. Porque já a Inês não curte muito tanto cigarro, né? A Inês é mais das outras substâncias químicas mais pesadas, tudo isso que envolve tudo, ela faz uma mistureba, ela gosta mais disso. Não, e tem uma das coisas também que a galera, que a galera sempre pergunta é a coisa das armas, né? O cuidado das armas, assim. A gente sempre tem um cuidado muito grande com as armas que não são. Antigamente se usava armas de verdade que eram com balas de festim. Hoje em dia não são mais. As armas são todas réplicas feitas de airsoft e todas Réplicas muito perfeitas, por 100% sinal. muito perfeitas e muito mais leves também. Muito mais leves do que as armas reais. Então, isso é muito bom para a gente ficar carregando o dia inteiro. Perguntaram como é que foi gravar dentro das comunidades. Foi incrível, na verdade, a gente gravou em várias, perguntaram qual foi a comunidade, na verdade foram várias. E sempre foi muito legal, a gente sempre foi muito bem recebido, todo mundo acompanha a série. É uma sensação Pois bem não, legal. foi muito legal. A gente filmou ali na Tavares Bastos, que é uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, que fica lá no Catete, que ela já é Você há muito filmou mais na tempo Tavares? pacificada. Não, filmei muito na Curicica também, mas é porque eu acho que lá é a mais conhecida. Eu ia começar por lá, depois eu vou falar da Curicica, mas é Eu já porque gravei quando a pouco gente... lá. Ah, é? Nossa, mas lá eu acho o melhor lugar para filmar. Eu Também acho. acho, é super legal gravar lá. Disparado. Primeiro porque é perto da minha casa. Isso aí é muito bom. Segundo que a Tavares Bastos, que é essa comunidade aqui no Rio de Janeiro, ela é uma comunidade muito íngreme, então ela é muito bonita. Você sobe lá, você vê o Rio de Janeiro inteiro, ela é muito alta. Verdade. A comunidade inteira há muito tempo é pacificada, porque tem um quartel-general do BOP lá. Então, antes de ter polícia pacificadora, essa comunidade já servia de treinamento do BOP. Então, não existe tráfico nessa comunidade. As pessoas elas já vivem do cinema, quase todo mundo Estão da super comunidade já acostumadas. participa, estão super acostumadas, são figurantes e mandam super bem, e o catering é de lá, e aí o cara tem o rapaz lá. Essa comunidade já filmaram várias coisas lá, o Sylvester Stallone já filmou lá, aquele filme do Edward Norton também, o Hulk do Edward Norton, também foi Como filmado é que é o lá. nome daquele lugar na Tavares que a gente fica de base?
Ah, não lembro qual lugar. Porque lá tem todas as fotos, tudo que já foi Ah, filmado sim, lá. sim, sim, sim. Tem aquela quadra de futebol muito clássica. Já teve clipe todos os clipes internacionais. A pessoa vem filmar no Rio de Janeiro, procurando a favela, é lá. Porque lá é o melhor lugar, não só pela questão de beleza, tem uma luz linda, incrível, mas pela estrutura, porque o morro inteiro trabalha no cinema, isso é muito legal, de alguma forma está envolvido no negócio. Cara, muito doido. Quando eles foram filmar o Hulk lá, eles pagaram para todo mundo da favela tirar os carros da favela. Estacionaram o lugar lá, então começaram. E aí deixaram a van. Então, assim, todo mundo, a comunidade inteira tem tá ativa lá. Então é muito bom filmar lá, tudo funciona, todo mundo está muito acostumado a fazer. Lá, ela tá falando que a base da Tavares Ah, Bar todo mundo é na respondeu Associação aqui. de Moradores. O Cabeça também respondeu. É na Associação de Entendi. Moradores da Tavares Baixo. Eu adoro filmar lá. E a gente também filmou muito lá na Curicica, que é também uma outra comunidade que está super acostumada a receber equipe de filmagem, porque fica ali do lado da Globo, então a Globo usa direto. Também um lugar bom, assim, um pouco mais distante da minha casa, mas eu também é um ótimo Filmei lugar para muito os filmar. Dois Irmãos. Muito, muito, muito. Os Dois Irmãos, né? Que é um lugar lá na Curicica. A gente tem duas bases lá. A gente filma É, bastante também lá no Fundão, na Ilha dos Funcionários, né? Que é lá eu não filmei. Ah, você não filmou, né? A gente filmou. É porque lá é o posto médico. E... Enfim. Serginho, já teve pesadelos com o Wilbert? A Ana Santana tá perguntando. Eu já tive muitos pesadelos. Isso é muito interessante falar, porque no Sério? início do Wilbert, na primeira temporada, eu realmente estava muito empolgado em fazer uma coisa muito diferente e tentar quebrar muito a minha imagem. E aí eu começava a assistir muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então eu dormia, acordava pensando no Wilbert. E como a gente andava o tempo todo com aquela arma, eu várias vezes passei na rua e vi pessoas com guarda-chuva ou com coisas parecidas com arma e achei que fosse uma arma. Foi assim, foi muito tenso na primeira temporada. Porque isso que a gente faz é muito, muito grave, assim, de alguma forma mexe muito com a nossa energia. A gente filma numa cadeia de verdade. E na parede da cadeia, uma cadeia que está desativada, se eu não me engano, até ouvi dizer que vão voltar a usar. Mas na parede desse presídio tem várias coisas escritas. A gente fica na cela, de verdade. E nessa Todo cela mundo tem conta que a energia. assim, é uma energia terrível, terrível, terrível. Então, isso é muito bom, mas de certa forma isso machuca muito a gente internamente. Então, é, é bacana. Aqui a Nath está perguntando se foi seu primeiro papel de vilão. Então, o Wilbert é zero vilão, né? Na verdade, ele é um cara que tem o seu. Porque o vilão, normalmente, ele é o cara que não. É, que vai contra o protagonista, né? Que não quer deixar Sim. na verdade, nem seria o antagonista, nesse caso, que é o Morello. Mas é porque na série, Impuros, não tem vilão. É uma série que fala um pouco sobre a vida. Então, as pessoas. Não Que existe ama e muito odeia todo coisa de mundo. quem é o vilão. Existe o protagonista, que é o Logan, e o antagonista, que é o Morello. O protagonista quer vender droga e ser o maior traficante do mundo, e o Morello não vai correr para não deixá-lo fazer isso. E aí, quem está em volta está, de alguma forma, buscando o seu arco, a sua transformação pessoal. E o Hubert é um cara que é assim, em alguns momentos você vai sentir raiva dele, em alguns momentos você vai gostar dele, mas ele não é vilão nem mocinho. O Santiago perguntou como é que você começou a atuar, mas ele não vai responder, porque você tem que ir lá no meu canal no YouTube e ver o Papo com K com ele, que tem tipo quase meia hora do Sérgio contando a vida dele toda. Então É vai lá e verdade. assiste. Inclusive, Santiago, se você for lá, você vai saber que eu também me chamo Santiago. Meu nome é Sérgio Santiago. É nome composto. Tipo Luiz Felipe, Paulo Henrique, meu nome é Sérgio Santiago. E na minha família, como meu pai chama Sérgio, meu irmão também chama Sérgio, eu me chamo de Santiago. Sério? Te chamam de Santiago na família? É na família do meu pai, sim. Tá vendo? Mais uma coisa exclusiva aqui da live que a gente vai Ó, contando. o Vinícius está aqui perguntando também, o Vinícius Chagas está perguntando como foi gravar aquela cena com a cara toda cheia de sangue apanhando do Morello. Foi tenso, porque Nossa, o Tony mete a porrada de verdade. E isso é sério.
Mas assim, o Rui é um cara muito, muito tomado. Tô brincando. A gente, quando de alguma forma tem muita técnica ali envolvida, na hora que ele dá com a minha cabeça na, na mesa, tem uma proteção na mesa que não dá para ver. É, mas é legal, assim. Essas cenas é muito importante. Eu falei isso do Rui, mas tô brincando. Mas é muito Você importante não você fala estar do com meu um pai, ator. hein? Você Né, tô não brincando. fala. Não, é muito importante, o que eu ia falar, é muito importante você estar contracenando com um ator com bastante experiência, como é o caso do Rui, assim, porque são cenas em que você precisa que ele chegue num determinado nível um determinado nível emocional, porque a cena pede, mas ao mesmo tempo ele não pode estar desconectado da técnica, porque se ele se desconectar da técnica, ele pode me machucar. Então Exatamente. é sempre uma cena, essas cenas são sempre muito técnicas, muito bem marcadas, muito bem dirigidas, assim, porque, enfim, se você machuca um ator, você perde o plano de filmagem inteiro. Então a gente sempre tem um cuidado muito grande e, enfim, sempre de alguma forma trabalhando esse tipo de cena com atores que tenham experiência. E, Serginho, eu sei que você tem coisa para agora um compromisso, mas só para encerrar, uma coisa que todo mundo tava falando é que quanto tempo demora pra gente gravar a série e tudo. Como a gente fica muito imerso, né, no personagem durante muitas horas por dia e praticamente todos os dias, a gente começa a realmente ter sonhos. Eu sonho muito com coisas da Inês, assim, eu começo a não prestar muita atenção nas coisas que eu presto no dia a dia. Metade daquelas olheiras são reais, metade é maquiagem, mas metade é real. Então aquilo começa a mexer muito com a gente. Como é que você se sente durante esse tempo todo gravando, que a gente fica imerso, né, no personagem? É isso, eu fico muito mexido, fico muito mexido. Às vezes na primeira temporada, que a gente demorou mais para filmar a primeira temporada, né? Na segunda e na terceira a gente conseguiu compactar mais o tempo de filmagem, o que, enfim, eu fiquei menos tempo no personagem, apesar de ter filmado muito mais na terceira temporada, ter muito mais cenas, como a gente filmou mais de forma mais concisa. O E Rui tá realmente dizendo que ama a gente. A gente também te ama, Rui. Eu amo mais que ele, tá? valeu, Rui. Obrigado, cara. A gente também te ama. Eu tava louco para assistir seu espetáculo aqui no Rio, que está sendo um Eu sucesso. também. Todos os meus amigos falando, saindo no jornal, todo mundo falando, e do nada agora a gente entra nessa crise horrível. Mas enfim, eu espero que a gente possa voltar logo, que eu quero muito te assistir. E o A gente Logan tava também, prestes tá? a gravar o Papo com K lá com ele. Pai, o Rui, gente, é o Morelo, tá? A gente fala Rui, mas ele É interpreta o verdade. Morelo. A gente tá louco pra assistir a peça dele. Bom, o que eu tava falando? Você tava sobre a imersão do Wilbert, o tempo de gravação. Pois é, e Como aí você se eu sente realmente, ficando ali? na primeira temporada, a gente demorou bastante para filmar e foi uma coisa que mexeu bastante comigo, assim. Eu fiquei mais nervoso, a Sofia falou em algum momento, ei, calma aí, cara, você tá ficando mais nervoso, mais agressivo e tal, tipo, mas tá voltando Porque a gente ficava, assim, 12 horas no set, Isso. sabe? E isso, de alguma forma, mexe um pouco com a gente. Então, é difícil, você tem que de alguma forma chegar aqui, se desconectar. E aí é muito doido, porque às vezes você fica muito tempo no set, no dia seguinte você tem que acordar muito cedo, mas aí não pode dormir direto, porque você tem que desconectar. Eu fico acordado, fico aqui, aí ouço uma música, aí, pô, tô Você chega no dormindo. set também querendo conversar? Porque eu chego em casa 3 horas da manhã, às vezes querendo conversar, Muita tipo, energia, muita energia, muita eu não quero energia. dormir, O eu quero tempo todo. falar. É. Então é isso. Então demora Então um é isso, pouco. Serginho. Sei que você tem compromisso Demora. agora. Obrigada. Foi muito bom ter você aqui. Gente, Ah, legal. assista o Papo com K com o Serginho lá no meu canal do YouTube. Pô, tá Obrigadão, muito legal, Serginho. todo mundo curtindo bastante. Carice, um beijão para todo mundo. Assistam Impuros, aproveitem a quarentena para maratonar aí. E em breve, terceira temporada com o Will de volta, todo vapor. Isso aí. Beijo, Serginho. Valeu, Obrigada. beijão. Tchau. Maricota, se você estiver aí ainda, se o